torcida que canta e vibra, vocês estão bem? Eu sou o Vinícius Quiselini e hoje vamos falar de Libertadores da América, Mundial, Brasileirão, muito Brasileirão, porque é importante demais vencer esse jogo contra o Cruzeiro agora no domingo. Mas antes, quero te pedir, tá passando por aqui? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação, se possível. Fortalece nosso trabalho aí com Live Pix e bora pro vídeo, rapaziada. Pra começar, eu quero falar do jogo de domingo. Domingo a gente tem Palmeiras e Cruzeiro. Cruzeiro e Palmeiras, o jogo é em Minas. E pra mim é um jogo que vale um pouco mais, muito mais do que os 3 pontos, na verdade. Porque vale a tranquilidade de você viajar pro Mundial sendo líder. Assim como o Palmeiras viaja pro Mundial com a tranquilidade de ter a melhor campanha da Libertadores, seria muito importante viajar pro Mundial líder do Brasileirão. Você saber que quando você voltar você é líder, aquilo que você construiu no primeiro turno foi premiado, mas não vai ser um jogo fácil. O Cruzeiro vem crescendo no campeonato, evoluiu, melhorou. O Caio Jorge tem jogado muita bola, o Matheus Pereira é um ótimo jogador. É um time que se encontrou e tem dado trabalho, ganhou bem do Flamengo. Em contraponto entre o Palmeiras, que joga muito bem fora de casa, né? Inclusive melhor do que em casa. Vem de uma goleada absurda contra o Sport Cristal, 6-0, e que dava para ser 7, 8, 9 tranquilamente. O Palmeiras ainda perdeu muitos gols. E em um momento que o time vem mostrando cada vez mais solidez. Apesar da derrota do Flamengo, que a gente pode encarar de algumas formas. Alguns vão encarar como um acidente de percurso, outros vão encarar como um alerta, algo a se prestar atenção. E outros vão encarar como uma tragédia. Pra mim não é tragédia, tá? É um adversário forte, perdemos o jogo. Eu vejo agora os mesmos jornalistas que criticam o Palmeiras e que falam que falta efetividade quando o Palmeiras faz um jogo pragmático, tratando o Flamengo como que grande jogo que fez no Allianz Parque. O Flamengo não jogou nada no Allianz Parque, essa é a verdade. Teve um pênalti arrumado na Arrascaeta, e aí depois o Palmeiras todo desarrumado atrás, o Palmeiras já saiu para cima do Flamengo e tomou o segundo gol. Mereceu a vitória? Mereceu. Não contesto isso. Contesto sim os 2 pesos e as 2 medidas que olham de forma diferente. Muitas vezes o palmeirense abraça isso me incomoda bastante. Mas dito isso, seguimos líderes, seguimos fortes. Os principais jogos do primeiro turno, os jogos mais difíceis, a faltar esse do Cruzeiro a gente já enfrentou. Então, depois do jogo, na volta do Mundial, o Palmeiras vai ter uma sequência de jogos que são bem interessantes para o Palmeiras ganhar. E aí o Palmeiras tem que mostrar a sua força e fazer esses pontos. O Palmeiras faz parecer fácil, porque agora são times que não estão tão bem. O Palmeiras ganhou do Inter fora, ganhou do Fortaleza fora. Times que no começo do campeonato eram tratados como, muito difícil de ganhar lá. Aí o Palmeiras ganha e fica parecendo que é fácil. Né? Mas é fruto de uma construção, de um trabalho muito bem feito. E ao mesmo tempo, essa construção nos levou ao primeiro lugar da Libertadores. E teremos sorteio, né? E aí a gente encontra aí no pote 1, vou tentar fazer de cabeça aqui, Palmeiras, São Paulo, River Plate, Racing, Internacional, Estudiantes, Vélez Sarsfield, e teve mais um time. E eu acho que é um brasileiro, quem que é? E a LDU de Quito, né? Contra o Flamengo, ficou em primeiro, esse é o pote 1. E a gente tem ao mesmo tempo, no pote 2, Flamengo, Botafogo, olha aqui pote 2. Flamengo, Botafogo, Fortaleza. Aí a gente vai ter Peñarol, que a camisa é muito pesada. A gente ainda vai ter aí nesse pote 2... Atlético Nacional da Colômbia, que passou no grupo do Inter e Bahia. A gente vai ter o Universitário, que é meio que uma baba. A gente vai ter o próprio Cerro Porteño, que eu também considero um adversário tranquilo de passar, e o Libertad. Se pudesse escolher, eu não tenho essa de, quero pegar os grandões logo. Não, se puder vir uma baba, que vem uma baba. Se puder vir um Cerro Porteño, um Libertad ou um Universitário, para mim seria o ideal. Fora esses, talvez uma LDU seja um caminho interessante. Um Atlético Nacional já começa a complicar. Um Peñarol, por mais que o Palmeiras seja muito mais time, é um jogo muito chato lá. Vamos aguardar. A gente vai ter sorteio aí na segunda-feira.
Vamos estar ao vivo aí no sorteio. Então quem puder entra para acompanhar com a gente aí, acompanhando esse sorteio. E vai ser importante também pra gente já ir pro Mundial sabendo quem que a gente vai enfrentar na volta, né? Até pra dar mais tranquilidade, pega o adversário mais tranquilo aí, você já fica mais leve pra ir pro Mundial lá e não tem que pensar nisso agora. E o Mundial, né, rapaziada? Tá chegando o Mundial. Mundial de Clubes, que eu acredito sim no Palmeiras fazendo uma campanha interessante. Eu acredito que dá pra avançar, não vou falar que o Palmeiras vai chegar, mas dá pra avançar até umas quartas. Tendo em vista que o Palmeiras é o favorito do grupo dele, o Palmeiras vai pegar Porto no primeiro jogo, Al-Ahly no segundo jogo, e Inter Miami. Inter Miami é um time que, apesar do Messi, do Jordi Alba, do Suárez, é um time que não entrega muita coisa. Não assusta, com todo respeito, não assusta. O Al-Ahly foi eliminado agora pelo time do grupo do Fluminense lá, então também não vem bem das pernas na Copa da Ásia lá. O Porto é o Porto, né? Camisa pesadíssima, mas hoje é o terceiro colocado do Campeonato Português, o que significa que ele é o último colocado do campeonato que é fraco. Essa é que é a verdade. Porque é um campeonato que tem 3 times. É um campeonato que historicamente tem 3 times. Porto, Benfica e Sporting. Então se ele fica atrás dos dois, ele demonstra a sua fraqueza. Acredito que o Palmeiras passa em primeiro e ganha do Porto sim. Aí é que são elas. Aí o Palmeiras vai pegar provavelmente um Atlético de Madrid ou PSG. Desculpa. Se o jogo for contra o Atlético de Madrid, dá jogo. Somos favoritos? Não, mas dá jogo. O Atlético de Madrid é um time que não joga com a bola, tem muita dificuldade de jogar com a bola. Ele vai ter que sair pro jogo, ele vai ter que sair para jogar. E aí ele vai se expor a um time que é muito letal fora de casa, jogando sem a bola. Contra o PSG, tem que ser sincero que dificilmente a gente vai conseguir fazer um jogo de igual para igual, aí passa a ser aquele jogo de uma bola. E passando do Atlético de Madrid, a verdade é que provavelmente vem Bayern de Munique ou Flamengo. E aí complica, né, se for o Bayern de Munique. Se for o Flamengo, acessível. Eu queria dar ênfase para uma fala do Abel Ferreira que eu acho que pouca gente reparou na última coletiva dele. O Abel Ferreira fala: estamos estudando todos os nossos adversários. E aí ele cita inclusive o Real Madrid. Ah, Vinícius, normal ele estudar o Real Madrid. Não, não é normal. Se ele acredita que o Palmeiras só vai até umas quartas ou oitavas. Porque o Palmeiras só pode pegar o Real Madrid no Mundial pelo chaveamento a partir da semi. Se ele está estudando o Real, as novas movimentações do Real, com Xabi Alonso e um novo corpo técnico, é porque ele acredita que dá para chegar nessa fase. Ou seja, o Palmeiras vai acreditando que dá para brigar pelo Mundial. E aí, torcedor? O Palmeiras acredita, o Abel acredita, o clube acredita. E você? Vai desacreditar? Vai desacreditar do Palmeiras? Não dá pra desacreditar do Palmeiras, né? A gente sabe que a gente não é favorito, a gente sabe que tem muita gente na nossa frente, mas é um campeonato de tiro curto. Fisicamente os times da Europa estão mais gastados, eles vêm de 3 temporadas sem férias. Vai que, né? Vai que! É isso. Quero pedir pra você que veio até aqui, por favor, deixa o like, ativa o sininho aí pra receber notificação. Dessa fortalecida, quem puder, deixa um live pix aí pra gente. E avante palestra!